Olá, estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos e hoje nós vamos abordar um tema que, como eu disse aqui para o nosso convidado de hoje, o doutor Carlos Alberto Paes Silveira, urologista, é um tema que não é muito recorrente, não é muito tratado como deveria ser. Talvez por alguns homens terem ainda aquele receio, né? Alguns tabus devem ser vencidos. Então, nós vamos abordar a doença de Peyronie. O doutor Carlos Alberto ele vai tecer detalhes, vai falar de uma forma mais profundamente, mais consistente, para que todos entendam o que vem a ser a doença de Peyronie. Uma doença que geralmente acontece a partir dos 50 anos. Né? É a curvatura peniana. Ou seja, você pode provocar involuntariamente, naturalmente, através de um trauma que você possa proporcionar ao pênis. Pode ser numa relação sexual ou num outro problema qualquer. Vamos abordar esse tema com o doutor Carlos Alberto. Doutor Carlos Alberto, satisfação muito grande tê-lo conosco aqui em nosso programa Entre Amigos. Prazer nosso, agradeço o nosso convite. O Peyronie, ele, embora não seja tão difundido, mas se estima que ocorrem até 10% da população. O termo Peyronie, ele surgiu do François de la Peyronie. Ele era ministro da saúde do rei Luís XV na França e ele era portador da patologia que lhe deu origem. Na época não existia um tratamento, mas ele foi que deu o primeiro diagnóstico e ficou com o nome dele. A frequência ela é maior com a idade, em geral a partir da 5ª década de vida, mas pode ocorrer em pacientes mais jovens, A origem, ele, em geral, é decorrente de microtraumas penianos ao longo da vida ou de traumas durante o ato sexual. Pode ter uma correlação maior em pacientes diabéticos. Existe uma correlação relatada na literatura, mas não bem definida. Não houve consistência nas provas, né? De maior frequência familiar, mas isso aí é mais especulativo. E existe uma patologia que se associa muito com uma patologia felizmente rara, mas que se associa com o Peyronie, que é uma doença de Dupuytren, que é um espessamento na palma da mão em que há uma contratura nos dedos. Em geral, essa doença ela pode se correlacionar associada ao Peyronie. O que é a doença de Peyronie? A doença de Peyronie, na anatomia peniana, nós temos 3 camadas, podemos dizer. A túnica albugínea, que é um tecido fibroelástico, corresponsável pelo alargamento do pênis, pelo alongamento do pênis durante a ereção. Os corpos cavernosos, que são 2 túnicas também fibroelásticas, por onde existe uma malha de microvasos por onde o sangue circula, aí ocorre a distensão peniana, e o corpo cavernoso que vai envolver, o corpo esponjoso que vai envolver a uretra. Na doença de Peyronie, essa túnica albugínea, o colágeno, que é a substância fibroelástica distensível que vai levar à ereção, ela é substituída por um tecido fibrótico, formando muitas vezes uma calcificação mesmo. O paciente refere como uma calcificação ou mesmo um nódulo. Muitas vezes eles chegam ao consultório preocupados que venha se correlacionar com uma patologia neoplásica, com câncer, certo? Não tem qualquer correlação com câncer. Muitas vezes o paciente chega com a queixa de que, olha, meu pênis está encurtando ou ele está encurvando. O grande problema do Peyronie é que, a depender do grau de curvatura, esse grau de curvatura pode gerar dor à ereção ou mesmo gerar um problema de ereção secundário, porque com dor, o sexo é para ser prazeroso. Se ele sente dor, ele não vai conseguir manter a ereção. Então,
intuitivamente o próprio organismo pode inibir essa ereção para inibir o processo álgico. Quando isso ocorre... Doutor, isso sem contar com o agravamento no seio familiar, ou seja, com a sua cônjuge. A partir do momento que você desenvolve a doença de Peyronie, ou seja, como o senhor colocou com bastante propriedade aí, o prazer com dor ao mesmo tempo, vai haver um problema seríssimo, porque você vai sentir aquele trauma, você vai inibir psicologicamente, você vai até procurar evitar de praticar o sexo com sua esposa, e aí pode gerar um problema no seio familiar, redundando até com a separação. Claro que existem alternativas, e o doutor irá colocar, o doutor Carlos Alberto, que é a questão pode ser feita através da cirurgia, através da vitamina E e diversos outros medicamentos, justamente para que não desenvolva e que regrida. Mas já houve algumas palestras, eu já acompanhei, o Dr. Carlos Alberto, onde alguns médicos disseram que é difícil regredir, é difícil você trazer aquele problema a zero, mas você pode desenvolver através do medicamento, fazer com que ela evolua. Procede esse pensamento? Bem, em relação à questão psicológica do relacionamento, existem alguns estudos que afirmam que a vida sexual pode corresponder até 50% do relacionamento do casal. É uma parte importante do relacionamento conjugal, certo? Então, tanto para o homem isso afeta o que você tem de mais íntimo, certo? Eu não consigo ter relação com minha parceira, quanto para a mulher também afeta. A questão do Peyronie quando surge a placa, eu devo trabalhar o paciente para que ele tenha maturidade de esperar. Essa placa ela tem que ser maturada. Eu não posso tratar de forma ostensiva o paciente, tomar medidas precipitadas de indicar uma cirurgia, de indicar uma prótese, se essa placa não está maturada. Então, você tem que trabalhar a cabeça do paciente para que ele espere, entre aspas. Nesse meio tempo, você vai indicando o tratamento clínico medicamentoso, a vitamina E, ou a colchicina, ou o potaba, que é para dar um tempo em que essa placa matura. Por vezes ela pode até regredir ou ela migrar de uma forma que se estabilize, dando uma ereção que permita uma relação sexual satisfatória. Normal, satisfatória. Exato, uma relação sexual satisfatória. A placa em si ela não é problema, desde que eu possa, mesmo a curvatura, se for uma curvatura que permita uma ereção sem dificuldades, sem dor, não é problema. O grande problema é uma curvatura acentuada que cause dor e impossibilite a relação sexual. Maturada essa placa, olha, esperei um tempo. Que tempo é esse? Em média, pelo menos 12 meses. Certo? É difícil para o paciente lidar com isso. Você tem que dar um apoio psicológico para que ele tenha paciência e não se precipite. Passado esse tempo de maturação dessa placa, ela está estabilizada. Se há uma curvatura acentuada, e essas curvaturas elas podem chegar até 90 graus, ou seja, que com certeza vai impossibilitar a atividade sexual, aí indica-se um tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico ele existe em algumas vertentes. Desde a cirurgia mais antiga, que era a cirurgia de Nesbitt, em que eu tenho uma curvatura peniana. O que é que acontece? No lado da placa, o tecido ele não distende. Se não distende, um lado vai crescer, o outro, que é o que está calcificado, não. E ocorre a curvatura para o lado da placa. Essa curvatura ela pode ser ventral para cima, ela pode ser dorsal, pênis em bico de concorde para baixo, ou pode ser lateral para um dos lados, ou às vezes formar até um S, que é uma curvatura mais acentuada. A cirurgia antiga fazia uma aplicatura no lado contralateral à placa. O que é que isso acarretava? Ocorria um encurtamento do pênis, às vezes de mais de 1 centímetro.
e isso não traz satisfação para o paciente. Não, geralmente essa questão aí, me permita, doutor, a redução, a diminuição peniana, isso vai afetar, vai abalar sobremodo o paciente, o homem, no caso, né? Ele vai sentir um trauma incomensurável até, né? Porque existe sempre nós que somos nordestinos, nós costumamos brincar sempre e bater no peito de fronte erguida, né? Dizer que a masculinidade, ela está acima de tudo, de qualquer coisa, de qualquer suspeita. E você tem um problema como esse, realmente a gente tem que superar todos esses tabus e divulgar através de campanhas maciças porque tem muita gente, muitos homens aí a partir de 50 anos, alguns até com a idade inferior, que desenvolvem esse tipo de problema, ou causado por um trauma, ou não, né? É preciso que haja uma conscientização e que eles procurem um médico, o urologista, para que tenha um tratamento adequado, porque ele vai se sentir traumatizado, vai afetar todo o psicológico dele e, consequentemente, isso aí vai redundar num problema seríssimo com a sua esposa, com a sua mulher, né? No seio de sua família, como disse ainda há pouco. Mas, doutor, resolve o problema, esses medicamentos aí, sem que haja necessidade de uma intervenção cirúrgica, vai resolver? Continuando em relação à cirurgia, as técnicas mais novas, elas visam, ao invés do encurtamento, o alongamento da área encurtada. É realizada uma incisão na placa, ou mesmo a retirada dessa placa. Com isso eu consigo alongar o lado que encurtou, retificar esse pênis, e é colocado no local da placa, é colocado um enxerto. Esse enxerto ele pode ser de tecido do próprio organismo ou de tecido sintético, um pericárdio bovino, que são o mesmo tipo de material que se utiliza para aquelas próteses cardíacas. Então, com isso, eu consigo promover ao paciente um resultado que pode trazer não ao encurtamento do pênis, e sim trazer ele ao seu tamanho original. Em casos mais agressivos, numa placa muito extensa, uma curvatura muito grande, o último recurso é a indicação da colocação de uma prótese de pênis, mas que também traz satisfação aos pacientes. O risco da cirurgia é que, assim, mesmo com essa técnica de alongamento, que é uma técnica, não é para aumentar o tamanho de pênis, isso não se aplica. Mas, assim, eu tenho um pênis que está encurtado devido a uma calcificação. Eu vou retirar essa calcificação e vou trazer o tecido ao seu tamanho de elasticidade normal daquele tecido. O risco você vai trabalhar numa área onde passam nervos, e isso pode trazer como consequência uma perda de sensibilidade do pênis, ou mesmo na qualidade dessas ereções. E, por vezes, como você não tem como, por mais bem feito seja realizado o procedimento, você não tem como controlar a cicatrização, e, por vezes, você pode ter uma retração e voltar essa curvatura. Isso ninguém pode garantir ao paciente. Pode ocorrer até em 30% dos casos isso. Como o assunto realmente ele desperta interesse e é preciso que tragamos ao nosso programa temas tipo este que estamos abordando hoje, a doença de Peyronie, nós vamos oportunizar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, mais um bloco sobre esse tema. Daqui a pouquinho voltamos.